Projeto de leitura anual da Igreja Betel. Querido Deus, te peço sabedoria, renovo, que chegue a cada coração, nos dando a confirmação de tua presença em cada vida e que todos possam sentir o teu refrigério quando aqui passar. Irmão em Cristo Jesus, sou Ângela Marcelino, esposa de Wilson Marcelino. Juntos estamos nesse propósito da leitura anual da Bíblia e fazemos parte do Ministério de Idosos Assembleia de Deus. Hoje a leitura é de número 228, Jeremias 19 a 21 e Isaías 17. Vamos lá? Jeremias, capítulo 19. A botija quebrada. Assim diz o Senhor: vai, compra uma botija de oleiro, leva contigo alguns dos anciões do povo e dos anciões dos sacerdotes. Vai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do oleiro, e ecoa ali as palavras que eu te disser. E dizem: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que Israel mal sobre este lugar, quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos. Porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá. E encheram este lugar de sangue de inocente. Edificaram os altos de Baal para queimar os seus filhos no fogo e holocaustos a Baal, que nunca lhe ordenei. Nem falei, nem me passou pela mente. Por tudo isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Porque separei o conselho de Judá, de Jerusalém, deste lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que procuraram tirar-lhes a vida, e darei o seu cadáver por pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Porei esta cidade por espanto e objeto de assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Falo-lhes comer carne dos seus filhos e as carnes das suas filhas. Cada um comerá a carne do seu próximo no cerco e na angústia, em que os apertarão os seus inimigos, os que buscaram tirar-lhe a vida. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este pote, este povo, e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Assim farei este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, e farei esta cidade um Tofete. As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas como o lugar de Tofete. Também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso, e todo o exército dos céus ofereceram libações a outros deuses. Voltando, pois, Jeremias de Tofete, lugar para onde enviaram o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram serviço para nós, para não virem as minhas palavras. Capítulo 20. Amaldiçoado Pazur, que meteu o profeta no tronco. Pazur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando estas coisas. Então feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu
do tronco que estava na porta superior do Benjamim, na casa do Senhor. E no dia seguinte, Pazur tirou Jeremias do tronco. Então disse Jeremias: o Senhor já não te chama Pazur, e sim terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor: eis que te farei ser terror para ti mesmo e para todos os seus amigos. Estes cairão a espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia. Este os levará presos à Babilônia e feri-los à espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho, e todas as suas coisas preciosas, sim, todos os tesouros dos reis de Judá, entregarei nas mãos de seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. E tu, Pazur, todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro, irás à Babilônia, onde morrerás e serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. O lamento do profeta. Persuadiste-me, ó Senhor, persuadido fiquei, mais forte. Foste do que eu e prevaleceste, sirvo dos carne, todo dia. Cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio, ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei do seu nome, então isto me foi no coração, como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer, e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror de todos os lados. Denunciei e denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece, dizem: bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados. E porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo, esquadrinhas os afetos, e o coração permite. Veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Jeremias amaldiçoou o dia do seu nascimento. Maldito o dia em que eu nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu de um filho, alegrando-o como isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele, clamou pela manhã, e ao meio-dia, alarido. Por que não me matou Deus no ventre materno? Por que minha mãe não foi minha sepultura? Ou não me permaneceu grávida perpetuamente? Por que eu saí do ventre materno? Tão somente para ver trabalho e tristeza, e para aquecer consumo de vergonha os meus dias? Capítulo 21. Predita a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Palavra que vai a Jeremias de parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias, dizendo: pergunta agora por nós, Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós? Bem pode ser que o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhe disse: assim direi a Zedequias: assim diz o Senhor, ao Deus de Israel: eis que farei retroceder as armas de guerra que estão em vossas mãos, com que vós pelejais fora dos muros contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que vos oprimem. Das armas eu as ajuntarei no meio desta cidade. Pelejarei eu mesmo contra vós outros com braço tendido, mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Ferirei os habitantes desta cidade, tanto o homem como os animais de grande pestilência morrerão. Depois disto, diz o Senhor,
entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos e o povo, enquanto dessa cidade restarem da pestilência, da espada e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, na de seus inimigos, e na dos que procuram tirar a vida. Feri-los-ei a fio de espada, não os pouparei, não se compadecerá, nem terá misericórdia. A este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de ti, de vós, o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nessa cidade há de morrer à espada, ou de fome ou de peste. Mas o que sair render-se aos caldeus que vos cercam, verás, e a vida lhe será como despojo. Pois voltei o rosto contra esta cidade, para mal e não para bem, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e este a queimará. A casa do rei de Judá dirás, ouvi a palavra do Senhor. Ó casa de Davi, assim diz o Senhor, julgai pela manhã, justamente, e livrai o oprimido das mãos do opressor, para que não seja o meu furor contra fogo como fogo, e se acendam sem que haja quem o apague, por causa da maldade das vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós outros que dizeis, quem descerá contra vós, ou quem entrará nas nossas moradas? Castigar-vos-ão segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e acenderei fogo na cidade, qual bosque, o qual devorará todos os seus arredores. Amém. Isaías 17. Profecia contra Damasco, de Efraim. Sentença contra Damasco, eis que Damasco deixará de ser cidade, e será um montão de ruínas. A cidade de Anoé serão abandonadas, não de ser para rebanho, que aí deitarão sem haver quem se espante, quem os apanhe. A fortaleza de Efraim desaparecerá, como também o reino de Damasco, e restante da Síria serão como glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Jacó será opulcada e a gordura de sua carne desaparecerá. Será quando o secador ajunta a carne do trigo com o braço e cega as espinhas como quem colhe as espigas, como quem colhe as espigas do vale dos Refaíns. Mas ainda ficarão algum rabisco, como sacudis as oliveiras, 2 ou 3 azeitonas e ponta o rumo mais alto, quanto aos 5 ramos mais exteriores de suas árvores frutíferas, diz o Senhor Deus de Israel. Naquele dia olhará o homem para o seu Criador, e seus olhos atentarão para santos de Israel, e terão a olhada para altares e para suas mãos, e nem atentará o que fizerem os dedos, nem para os postos dos ídolos, e nem para os altares dos incensos. Naquele dia serão suas cidades fortes como lugar a abandonados, aos bosques e sobre o cimo das montanhas, os quais outrora foram abandonados antes dos filhos de Israel, e haverá assolação. Porquanto esqueceste de Deus, da tua salvação, e não lembraste da sua rocha, a tua fortaleza, ainda que faça aplanações formosas e plante mudança de fora. E no dia em que plantares, fizeres crescer a manhã seguinte, e fizeres florescer ainda, assim a colheita voará a dias e tribulações, das dores incondáveis. Ai do bramido de grandes povos, que bramos os mares, e rugido das nações que reage, e ruja tempestuosas águas. Rugiram das nações como rugem as muitas águas, mas
Deus repreenderá e fugirão para longe. Serão afugentadas como palhas de montes, diante do vento como pó, levado pelo tufão. Ao acontecer eis que o pastor, antes de amanheça, o dia não existe. Esses quinhões daqueles que nos despojam e sorte daqueles que nos sapuqueiam. Amém. Glória a Deus. Meu Deus, obrigada por divulgar a palavra do Senhor. Que o teu poder vá de encontro a cada pessoa que aqui passar para ouvir esta mensagem. Abençoando, guardando, livrando de todo mal. Em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém.